E tem uma frase do Francis Schaeffer que me chamou a atenção, não é? Os cristãos, eles têm esquecido, o que o cristianismo falou e já fez sobre a arte. Por isso que nós não temos artistas cristãos, certo? Nós só temos, na verdade, conservadores, cristãos ou, sei lá, atuando em outras áreas do saber. Até porque a arte ela não é muito valorizada em si. Esse é o ponto principal que nós temos que discutir um pouco hoje, certo? Então, eu quero dar um panorama geral aqui para vocês sobre algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, não é, algumas diferenças artísticas que a gente pode reparar, não é? Ali no período medieval, ou um pouquinho antes, né, a arte, sobretudo, ela tinha elementos não tão, vamos dizer assim, tinha elementos alegóricos dentro dela, não é? Você vai ver, por exemplo, num quadro do São Livino, né, o Mártir de São Livino, você vai ver tanto o martírio de São Livino, quanto anjos e etc, não é? Que você vai ver aqui no canto esquerdo da sua tela, um homem, né, o São Livino, meio que ajoelhado, olhando para aos céus, né, já sabendo que ele vai ser, né, infelizmente executado em nome de Cristo, não é? Digo infelizmente a morte, né, por causa desse motivo, né, ninguém deveria morrer por causa disso. Mas ao mesmo tempo você vai perceber o que nesse quadro? Alguns elementos interessantes. O primeiro deles, você vai ter aqui o elemento, vamos dizer assim, aquilo que qualquer olho veria, né, que é o martírio de São Livino. E logo ali em cima, o que você vai encontrar em cima ali do quadro? Né, você vai encontrar anjinhos à esquerda, já coroando São Livino pelo seu martírio, correto? E um pouquinho mais acima, à direita, você vai encontrar 2 anjos, não é? Mas não assim em formatos, assim, de bebê, mas assim já com, parecido com pessoas adultas, né, já vindo com a espada da ira, não é? Para simplesmente castigar aqueles que irão executar o santo, aqui embaixo. Um pouquinho mais para baixo você vai ver cavalos, não é, assustados, não é, com a presença do anjo, que é normal, já viu, né, nesses filmes ou qualquer outro lugar, os animais sempre sentem presenças espirituais ou coisa do gênero, não é? E à direita, a sua extrema direita, você vai ver aqui o soldado assustado com a visão celestial e saindo fora, correndo. Olha que interessante, né? Então, nesse quadro, nós podemos mais ou menos ver que ele tem um elemento histórico, que é o martírio de um santo, mas também ele é carregado de um conteúdo, por assim dizer, dogmático, não é? Um conteúdo, uma verdade espiritual dentro dele. Depois vocês olham ele com mais atenção, mas você consegue ver. Isso era mais ou menos que acontecia nesses tipos de quadro. E aí, o que, que vai acontecer? Pessoal, lembrando que estou fazendo apenas um panorama geral, senão a gente vai ficar 5 horas falando sobre isso. O que vai acontecer aí? Nós teremos, né, logo em seguida, a Reforma Protestante, não é? Que também vai ter os seus artistas, correto? Só que, devido a uma certa interpretação que os protestantes irão fazer da Bíblia, os quadros também terão uma forma diferente, não é? Os quadros tentarão, na verdade, ser um pouco mais preciso com a realidade visível. Eles não vão tentar, por exemplo, colocar verdades eternas, como acontece aqui nesse quadro, né? Da época do medievo.
e tal. Olha que interessante. Eu vou pegar um outro quadro aqui como exemplo, para a gente ter mais ou menos uma ideia. Você perceba que esse quadro, não é? Ele não tem tantos elementos de natureza espiritual, por assim dizer, né? Que nem os anjos, que nem aconteceu com o quadro do São Livino, que que é bem diferente. Mas você vai ver que esse quadro ali, você percebe que são três pessoas, não é? Que é referente a uma passagem no Evangelho, não é como protestantes queriam ser, vamos dizer assim, enfim, toda aquela briga que vocês já conhecem, né? Entre a separação da Igreja Católica com Lutero, leitura da Bíblia, né? E ter aquele racha, por assim dizer, né? Aí você vai ter os católicos e os protestantes. E aí você vai ter, por exemplo, um quadro, né, de um autor protestante da época, logo em seguida, que ele vai tirar, vamos dizer assim, aqueles elementos como os anjos, etc. Ele vai tentar ser um pouco mais é, fiel, não é, às escrituras. Não que não que os católicos daquela época não fossem, não é, mas para esses protestantes você não poderia colocar elementos que você não encontrasse na escritura, né, elementos alegóricos, por assim dizer, não é, que nem o martírio do São Livino e tal, e etc. Então você percebe aqui nesse quadro, que é Cristo no caminho do Emaús, que é uma passagem do Evangelho, depois que Jesus Cristo morre, né? E tem três pessoas, uma é Cristo, e os dois que estão conversando nem faziam a mínima ideia que, que uma das pessoas que eles estavam conversando era basicamente Cristo. Então perceba que esse quadro, o que ele vai ter? Ele vai ter assim, três pessoas, uma passagem de um negócio simples. Né? Mas o artista aí, para ele fazer a diferença, ele coloca aqui Jesus Cristo. Quando você bate o olho, você vai perceber, olha, tem uma pessoa em destaque, não é? Quem é essa pessoa em destaque dos três? Opa, é Jesus Cristo, não é? Então, aí você vai ver, por exemplo, a diferença entre um quadro católico medieval, não é? Um quadro já na época da Reforma Protestante, que é esse. Só que nós temos que entender que nessa época da Reforma Protestante, nós tínhamos tanto a arte, por assim dizer, católica, nós tínhamos a arte protestante, mas também nós tínhamos mais um movimento aí dentro, que era o humanismo, não é? Tinha as pessoas que basicamente, vamos dizer assim, a igreja está aí, tenho lá minhas dúvidas, mas ao mesmo tempo eu não vou ir contra os cristãos ou questionar a igreja, porque, né? Não vale a pena. Vocês estão vendo agora o quadro do Tiziano, né? O que você percebe aí? Né? Que tem uma mulher nua, né? Olha interessante, perceba que quando você olhar essa mulher, não é? Ela não te traz uma sensação erótica, tipo um garoto de 16 anos que olhar esse quadro, provavelmente ele não vai fazer coisas indevidas, porque não é essa a intenção. Por mais que a mulher esteja nua, né, no quadro de Tiziano. Mas presta atenção. À esquerda, você vai ter o quê? Um sujeito que está tocando, né? Órgão, acho que é o piano, órgão, né? Deve ser órgão, né? Pelo formato, mas enfim. Ele está olhando, ele está tocando o órgão, e ele está olhando à sua direita, o quê? A mulher que está deitada. Só que ele olha, ele tem um olhar, se você perceber, não é um olhar assim, de, vamos dizer assim, um sujeito que está na seca e precisa atentamente descarregar o óleo. Precisa de você. Não, veja bem. Olhar. E perceba que, agora olhe para a mulher. Fixe seu olhar na mulher, né, que está ali nua. O que você vai reparar ali? Espero que o YouTube não derruba, que nós estamos falando de arte, né? Os caras derrubam porque tem uma mulher nua. Pô, não sei, né? Esses caras são muito loucos, né? O que você vai reparar? Ela tem alguma coisa diferente. Por quê? Ela é uma musa, né? Ela é a Vênus.
E o que que representa Vênus? Esse é o ponto principal aí, não é? O nome do próprio título do quadro é Vênus e a Música, não é? Porque a música, que nem o sujeito à esquerda está tocando, a música, ela é inspirada pelo amor e pela beleza. Então, quando o sujeito que está tocando uma música ali, ele precisa ter a Vênus como inspiração, porque ela é a inspiradora da música e da beleza. Entendeu? Você percebe, olha a maneira como ela está deitada, né? Olha a cama, você percebe que ela não é qualquer pessoa. Porque eu acho legal a arte a partir do momento que você explica qual o significado dos quadros, dos contextos, aí faz total diferença. Nós não gostamos muitas vezes de arte, não apreciamos ou não temos algum apreço porque nós não aprendemos a apreciá-lo. Eu lembro, por exemplo, na escola, eu estudei em escola pública a vida inteira. O professor de educação artística mandava a gente só pintar lá uns desenhos, que nem os adultos fazem hoje, né? Quando compra aqueles livros de pintar, é uma coisa. Né? Mas você vai percebendo, olha as diferenças da época, não é? Quais relações. Por exemplo, essa relação que eu mostrei para vocês entre o quadro de protestantes e católicos, não é? Já é uma coisa assim, mostra e demonstra o espírito de uma época na sua própria questão artística. Então, você percebe que esses quadros, ele vai passar o quê? Você vai precisar de uma técnica, vamos lá, por quê? A arte, a beleza, ela necessita do quê? De uma exigência grande, não é? E perceba que qual a diferença, assim, entre uma arte e uma fotografia? Depois que inventou a fotografia, esses quadros, eles não fazem diferença, não é? É só a gente tirar foto. Alguém pode pensar, né? Mas não. Por quê? A foto, ela somente capta aquilo que está na frente dela. O quadro, a intenção é passar aquilo que é significativo, não é? Para a humanidade, para os homens. Isso não vai acontecer. Você não vai ver aquela, por exemplo, o Vênus e a música. Não, se eu pegar um quadro, aqui, uma foto aqui, não, uma câmera, todo mundo vai ficar em posição normal para sair na foto, né? Vai fazer um selfie. Quer ver uma diferença? Eu vou mostrar aqui um outro quadro para vocês, muito interessante, né? Do James Steen, né? Um holandês, né? Chama A Véspera de São Nicolau. Então, você vai ter esse quadro aí, né, desse holandês. Olha que interessante, né? O nome do quadro se chama A Festa de São Nicolau. Todo mundo sabe, né, que São Nicolau é o santo que representa hoje o Papai Noel, correto? Então você perceba que o quadro ele vai estar retratando uma família holandesa, né, comum lá nos dias do Jan, né? Então perceba também que nesse caso o Jan ele vai estar sendo influenciado pelo protestantismo aí, né? Então perceba que o quadro ele vai tentar também mostrar mais assim as coisas típicas da vida real do que ter elementos sobrenaturais que nem nós vemos nos quadros católicos, tá? Só lembrando, pessoal, aqui não estou fazendo nenhuma crítica, não estou falando nem que um é outro, que um é ruim, só estou apenas descrevendo, tá? Não vai sair por aí, não, porque o quadro protestante ou o católico, não, é só uma descrição, tá? Então, você perceba aí, por exemplo, você vai ter esse quadro, não é, que está representando uma festa, né, de Natal na Holanda. E quais elementos que nós vemos aí? Primeiro, você vai ter, por exemplo, à sua direita, né, à sua esquerda, vamos começar pela esquerda, extrema esquerda, um garoto chorando, não é? Um garoto chorando. Por que esse garoto está chorando, não é? Porque simplesmente, como é Natal, os meninos desobedientes, eles não recebem nada, não é?
Um pouquinho mais abaixo, à sua direita, tem uma mocinha que ganhou um presente, não é? É ali do São Nicolau. À sua direita, você vai ter a mãe aqui, não é? Que tá com uma manta preta, né? Você vai ver a mãe ali com os braços, mostrando sua filha ali, etc. Um pouquinho mais para cima, você vai ver um bebê e um bebê não, né? Uma criança. E à esquerda, uma mocinha, né? Olhando para o garoto. Uma mocinha aqui, essa mocinha que tá com uma camiseta laranja, né? E as mangas. Não, camiseta branca e as mangas laranja. Né? Ela tá segurando um sapato e olhando para o garoto chorando, tipo, tirando sarro. Um pouquinho mais ao fundo, o que você vai perceber? Você vai ver o pai, né? Ou o avô ali atrás, dando risada, como sabe? Essas festas de família, que os meninos estão brigando, tal, não sei o que, Natal, uns ganham, uns ganham, e o pai, como sempre, o patriarca rindo, né? Feliz com a família. Sensacional. À sua extrema direita, você vai ver um rapaz segurando um bebê, né? E mais à direita você vai ver um garoto, né, com a boca aberta. O que os dois estão fazendo? Eles estão assim agradecendo, né, a São Nicolau pelo presente, né? Eles estão cantando louvores. E ao fundo, mais ao fundo ainda, o que você vai ver ao fundo, né? A avó, né? O que a avó ela tá fazendo aí? E olha que interessante, a avó, ela está olhando diretamente para o garoto que não recebeu nada, né? Tá vendo que a avó, lá no fundo, a última pessoa, ela tá tipo, e que ele entrando lá entre a cortina, o que ela tá fazendo? Ela vai pegar um presente pro garoto que não ganhou nada. Aquela coisa da avó, não é? Pô, coitado, vai deixar o garoto, não sei o quê, triste, né? Um presentinho. A avó não vai esquecer disso, certo? Então veja bem, uma fotografia, você fala, não, mas não precisa mais de pintura, não precisa mais de arte. Uma fotografia, ela não consegue pegar a dimensão de uma família holandesa desse século, não é? E nem de hoje. Se eu tivesse uma família assim, no sentido de todos esses elementos, e pedisse para, vamos tirar uma foto desse momento, não dá, porque na hora que eu falar para tirar foto, vai todo mundo ficar naquela posição, assim, né? Com o sorriso para sair bonito. Não vai pegar o elemento de alegria, mas vai de pose para foto, que nem a gente vê no Twitter, Facebook e por aí vai, não é? Então, olha que interessante, olha como ela retrata valores, não é? Elementos que transcendem não somente o aqui e o agora. Isso é extremamente importante, não é? Então, a arte, ela tem como princípio passar os valores, não representar fielmente a realidade. Como uma fotografia ela representa fielmente a realidade, só que ela não representa o quê? Ela não consegue demonstrar, muitas vezes, todos os sentimentos que estão em jogo, como nesse caso. Então, muito fala assim: "Não, mas essas coisas, por exemplo", né, que nem eu passei para vocês 3 quadros. Quem sabe nos próximos eu passo mais e é legal falar sobre isso. Essas coisas, por exemplo, o que acontece? Você vai ter milhões de quadros, né? Eu queria até apresentar um quadro aqui de Nossa Senhora, mas não vai dar tempo, eu apresento numa outra vez, não é? Você vai ter milhões de quadros de milhões de artistas cristãos, pelo menos da época, né? De milhares, né? Por assim dizer. E hoje, basicamente, isso foi esquecido, né? Os artistas cristãos, normalmente, quando se tem artista, né? Ou quando se pode se chamar de artista, quer fazer no máximo música pop, não é? Não quer fazer uma obra de arte que qual que é o valor, qual que vai ser o valor da própria obra de arte? Ela mesma, a beleza dela. Não, mas quer usar a arte como uma propaganda evangelística, entendeu? Você veja bem, não é errado evangelizar as pessoas. Agora, os críticos, né? Isso não é de agora, estou falando de críticos grandes, tanto católicos quanto os protestantes,
eles percebem que a arte cristã deste século, ela está sendo usada como propaganda evangelística, por isso que é uma porcaria. Perceba que nós temos duas palavras, uma palavrinha que não combina bem com evangelização aí, propaganda evangelística. Não é? E a propaganda, ela tem como função simplesmente você vender um conteúdo que seja utilitário, que tenha um valor. E qual que é o valor útil da beleza? Pense, não é? Utilitário. Quando os utilitaristas, eles não dão valor, por exemplo, a muitas coisas simples, como a amizade. Por quê? Porque você não compra. Ah, se você comprar, o cara não é seu amigo, provavelmente, né? Não é? Né? O utilitarista é assim, não, é aquilo que traz mais felicidade. Então, se 90% da população deseja a escravidão para sua vida ficar melhor, então beleza, é útil. Se a escravidão mudar de novo, minha vida vai ficar mais confortável. Então, no ponto aí, em questão, você vai estar transformando a arte em propaganda evangelística e para isso que você faz? Você reduz, entendeu? A sua qualidade o quê? Técnica. Presta atenção, ninguém precisa hoje em dia fazer a arte de uma maneira que seja incompreensível. Não, muito pelo contrário, senão não adianta. Se as pessoas não olharem para aquilo e sentirem a fascinação, a consolação e a beleza, alguma coisa está estranha. Mas você reduzi-la, não é, a uma peça, uma pura peça propagandística que vai ser descartada no dia seguinte, ninguém lembrará mais, esse é um problema. E normalmente nós vemos isso relacionado à música, né? Como diz o próprio Gregory Wolfe, não é? O que faz? Você cria um selo gospel. Não, agora sim, olha, aqui, ó, a música cristã santa que você pode ouvir. Mas, mano, você vai escutar aquelas músicas só porcaria. Sabe? Não muda em nada, né, das porcarias seculares, por assim dizer. Deve ter alguma coisa ou outra boa, tal. Né? Sempre tem. Mas até para você fazer uma música pop, você tem que fazer de uma maneira decente, não é? Não é? Não muda muita coisa em relação a Anitta, a balada. Você vai ver as versões cristãs. Tem versão cristã de Anitta, versão cristã de sei lá, axé, um monte de coisa. Entendeu? Virou, não, vamos transformar o quê? Em propaganda evangelística. Tá? Então, isso é muito importante. Dito isso, dito posto, eu quero apresentar somente um elemento aqui para não ficar muito grande a nossa conversa, né? Nós vamos ver que Deus ele dá um valor tremendo para a arte, tá? Não somente ele dá valor para a arte, como ele é um verdadeiro artista. Por quê? Um artista ele tem que ser criativo. Os artistas humanos, o que eles fazem? Eles criam as coisas a partir daquilo que já existe. Diferente de Deus, que criou a partir do nada. Perceba, né? Criatividade, criar, não é? São palavras parecidas que estão ligadas. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Vamos dar aqui uma olhadinha num trechinho aqui do... O livro básico que eu estou usando para essas duas aulas é A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura e A Arte e a Bíblia, Schaeffer, o outro do Rockmacher. Olha que interessante. Ó, o que vai acontecer? Muitos cristãos, às vezes, eles não querem criar arte, uma estátua, um quadro, ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque não, mas é adoração. Eu não vou me ajoelhar a ídolos de pau, pedra, tal. Deus falou que não pode criar nada. Nem uma imagem, nem uma estátua, nem não sei o quê. Tá errado. Não é? O que, se você pensar bem, esse tipo de visão, ela é muito complicada. Porque se a gente levar ao extremo, você não pode tirar uma foto, porque é uma representação de uma imagem. Né? Você não pode assistir um desenho, porque um desenho o quê? Ele é uma animação, ou seja, são movimento de várias imagens para que aquela animação. Se você levar essa ideia a sério, não é? Mas olha que interessante. Schaeffer ele vai explicar um negocinho aqui que eu quero ler para vocês. Né?
Ele vai dizer o seguinte, né? As pessoas acham que a arte é proibida pela Bíblia, logo aponta os 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Êxodo, capítulo 20, versículo do 4 ao 5. Então, normalmente as pessoas pensam, não, não dá para fazer. Imagem, não. Aí é adoração, não é? É uma estátua, pior ainda, né? Uma estátua de Martin Luther King. Não, o Martin Luther King tem uma estátua também, né? Lá nos Estados Unidos. Né? Uma estátua, sei lá, um busto do José Bonifácio. Então, as pessoas falam assim, olha, alguns dizem por causa, tá lá, nos 10 mandamentos. Né? Então, logo, portanto, isso não deve ser feito. Não é? Então, vamos lá. Ele vai falar assim, ó. Contudo, antes de aceitarmos essa conclusão, precisamos consultar outra passagem no livro da lei, que nos ajuda a entender o que o mandamento de Êxodo realmente significa. Aqui é a passagem. Não farei para vós outros ídolos, nem vos levantarei imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, olha que interessante, essa passagem, ela vai começar dizendo, Deus vai começar falando, ó, não fareis ídolos, imagem de escultura, nem coluna, né, estátua, tal, imagina uma coluna de uma igreja, não é? Que tem vários elementos ali, vários desenhos, né? E nem figuras na vossa terra, pessoas humanas e tal. É isso que está dizendo. Você não pode fazer nada disso. No entanto, no final, tem a parte mais importante. Qual que é o final? É o seguinte: e nem farei figuras na vossa terra para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então ele vai falar aqui, essa passagem deixa claro que a Bíblia não proíbe a confecção de arte figurativa, e sim sua adoração. Só Deus deve ser adorado, não é? Isso é um ponto muito interessante. Aí, olha que interessante, não é? Não somente isso, o próprio Deus ele vai pedir para se criar obras de arte e ele vai passar o quê? As próprias medidas. Isso são coisas exigentes. Como um artista deve ser exigente com sua obra. Olha que interessante. Vou te mostrar aqui. Ele vai falar, ó, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Deus lhe deu instruções específicas sobre como o tabernáculo deveria ser construído. Ele ordenou a Moisés que recolhesse dos israelitas ouro e prata, tecidos finos e peles de carneiros tingidas, madeira nobre e pedras preciosas, e assim por diante. Então disse Deus: segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então você vai ver o que vai acontecer. Deus vai pedir para Moisés construir um querubim. Olha que interessante. Ele vai falar assim, ó. Primeiro temos a seguinte afirmação sobre a arte no Santo dos Santos. Fará 2 querubins de ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório. Então, olha que interessante, não é? Ó, você vai ter que fazer um querubim de ouro. Então você imagina, você vai ter que desenhar um querubim. E um querubim, você veja que interessante. Ele é uma figura o quê? Ele é uma figura celestial, não é? Um elemento provavelmente invisível para os olhos comuns. Né? Isso nos remete em qual quadro? Aquele primeiro quadro que eu mostrei para vocês do São Livino. Vou mostrar de novo aqui. Né? Então você lembra que aqui no quadro do São Livino tem os elementos aqui, ó, celestiais como o querubim. Aqui em cima, os anjos. Então você percebe que, olha, Deus está falando assim, quando for criar essa obra, você vai ter que colocar alguns elementos celestiais, não é? Que são o quê? No caso, os querubins, né? Que fazem, segundo angiologia, né? Tem várias camadas de anjo. E os querubins são uma das camadas mais altas, se eu não me engano.
Aí você vê, olha que interessante, tá pedindo para criar um elemento, né? Uma figura de um elemento, né, espiritual, não é? Que nenhum olho viu, ou alguém viu, provavelmente, né? E aí que aí você vai ter que chegar pro artista, ou vai ter um artista lá que vai desenhar esse elemento, né? Entendeu? Então olha que interessante. E ainda, não somente isso, você vai ter que desenhar o querubim e você vai ter que fazer a estátua, né? O ícone do querubim e o que mais? Com qual material? Vai estar escrito aqui, ó, fará 2 querubins de ouro. Entendeu? Né? Esse é um tipo de arte figurativa, que é a maioria das artes figurativas que nós encontramos na igreja, né? Não é? Então, assim, o pessoal não tem que ficar reclamando assim, mas ali tem. Acho que Aleijadinho fez até no Brasil, né? Uma igreja que ele, por dentro, tem alguns. É feita de ouro, pelo menos algumas partes são de ouro, né? Eu tenho que ver aquela obra melhor, pra não estar falando bobagens, né? Mas essa igreja, por exemplo, as pessoas não têm que reclamar disso. Porque isso é uma obra de arte que representa a beleza mais profunda, não é? Isso é um ponto muito interessante, não é? Que muitas vezes é esquecido, porque aí vai ter uma função, o material que vai ser usado tem uma função, não é? E não somente isso, você vai ter elementos como anjos, não é? Que Deus vai falar: "Ó, você vai ter que fazer isso daí, amigão. Você faz esse anjo", não é? O querubim, no caso, que seria uma espécie de arte religiosa, mas também não se resume somente à arte religiosa. Também Deus vai pedir que o artista, né, crie também elementos naturais, que misture com elementos naturais também, entendeu? Alguém pode falar assim, alguns podem dizer: "Sim, mas essa é uma situação especial, pois são anjos que estão sendo retratados", não é? Há uma espécie de questão religiosa envolvida, não é a arte comum representando as coisas da terra, não. O que que seria a arte comum representando as coisas da terra? Você, como foi muito bem dito aqui: "Não, mas aí, você vai criar uma imagem de um homem? Não pode não, o anjo pode. A imagem de um homem não, espera aí, a imagem de um homem não pode", né. Ou de qualquer outra coisa, de ou um quadro que, enfim, que só tenha flores, etcétera. Não, muito pelo contrário. O que que o Schaeffer falou? "O argumento é válido, porém descobrimos que logo na saída do Santo dos Santos, deveriam ser postos candelabros. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal", Deus falando, né? "A sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça." Hum, ah, Isso está em Êxodo, capítulo 25, versículo 31 ao 33. Então olha que interessante. E a descrição ela vai continuar, vai ter vários elementos, tá? Eu não vou dizer todos os elementos aqui, que senão a gente não vai terminar isso daqui. Então nós temos uma outra obra de arte aí, o candelabro, não é? O candelabro ele não é um elemento, não representa nenhum elemento a priori celestial, não é um anjo, não é um elemento, não é um ente invisível e imortal. O candelabro é algo da terra. Lembrar algo humano, algo da matéria, entendeu? Então olha que interessante. É... Inclusive tem o seguinte, tem até a própria decoração, né? Como nós lemos, como ele é decorado, não com representação de anjos, nesse caso aqui não tem representação de anjos, mas com representações da natureza, flores, objetos de beleza natural que deveriam estar presentes no tabernáculo, no meio do lugar de adoração por ordem de Deus, tá? Então, isso é uma coisa muito legal a gente discutir a arte. Os cristãos têm esquecido sobre a arte, não é? E você viu, a gente fez um passeio aqui sobre os quadros. Eu gosto de falar sobre quadros de arte, principalmente quando você mostra o contexto, porque ele foi escrito, porque ele foi desenhado e qual é a função dele.